Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Pai Yalcha. Domingo, dia 25 de julho de 2021, estamos reunidos aqui numa porta nova que o Papai Yalcha abriu e muito alegres, né? Na casa do nosso irmão Isalino e família, aqui em Belo Horizonte, no bairro Santo André, e nós estamos começando o estudo hoje. É um estudo que mescla doutrina e também as revelações. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados, nós vamos hoje, você vê como é que são as coisas, né? O Papai vai nos revelando coisas profundas, né? Eu quero abrir com os irmãos Ageu 2, vamos lá. Ageu 2. Esses livros, quando estavam em denominação, né? Quando estava ali em denominação, eram livros que a gente nem abria, né? Estava ali, mas era como se fosse só para enfeitar, né? Ageu, na Bíblia Al-Shalom, está na página 1665. 1665, tá? 1665. Nós vamos lembrar aqui, irmãos, de quê? Nós vamos lembrar de quê? Nós vamos lembrar de Apocalipse 7. Ageu e Al-Shalom está na página 1665. Nós vamos lembrar aqui, irmãos, olha aqui. Nós vamos lembrar de Apocalipse 7. Ali nós vamos lembrar de Apocalipse 7. Depois nós vamos lá. Eu só estou querendo que você lembre. O que tem em Apocalipse 7? Isso, o selo. Lembrar em Apocalipse 7. O que tem em Apocalipse 7? O selo. Fala comigo. O selo. Agora, essa tradução eu peguei na Bíblia Jerusalém e confrontei com a King James. A melhor está na King James nessa passagem. Mas nós vamos ler na Al-Shalom, depois eu vou ler na King James, tá? Ageu 2:20. Ageu 2:20. Ageu 2:20. Ageu 2:20. A palavra de Yahweh foi dirigida, segunda vez, a Ageu, no 24º dia do mês, nos seguintes termos. Fala assim a Zorobabel, governador de Yaldá. Governador de Yaldá. Eu abalarei o céu e a terra. Olha aqui. Eu abalarei o céu e a terra. Faz o link com Hebreus 12. Mais uma vez, eu abalarei não somente a terra, mas também abalarei o céu. Lembra disso? E quando está em Apocalipse, fala assim, olha, os poderes celestiais serão abalados. Você lembra disso? Ok? Aqui já começa a falar alguma coisa pra gente. Está falando no final dos tempos. Está falando no final dos tempos. Está falando no final dos tempos. Versículo 22. Derrubarei o trono dos reinos. Derrubarei o trono dos reinos. E destruirei o poder dos reinos das nações. Derrubarei os carros e aqueles que os montam. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada qual pela espada do seu irmão. Cada qual pela espada do seu irmão. Faz um link com o quê? Faz o link com quem? Quem caiu com a espada do próprio irmão? A guerra de Gideão, irmãos. A guerra de Gideão. Gideão fez ali o cerco e eles ficaram tão
preocupados e era noite. E aí cada um se atirou contra o outro e mataram entre eles. Lembra disso? Ok, vamos lá, vamos continuar. Versículo 23. Naquele dia, assim diz Iau: eu tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, e farei de ti como um sinete, porque foi a ti que eu escolhi. Assim diz Iau dos exércitos. Sinete. Aliança. Irmão, chegou mais perto. Chegou mais perto. Agora a Bíblia King James. Eu peguei aqui para os irmãos. Presta atenção na King James. King James. É o que avisa. Ó, presta atenção. É o aviso. Então, palavra de Iau. Veio a Ageu uma segunda vez. Isso na King James, versículo 20 em diante. No 24º dia do 9º mês. Com a seguinte orientação: dizei a Zorobabel, governador de Ialdá: eis que farei tremer os céus e toda a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Ó, reinos estrangeiros. Tombarei os carros de guerra e seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros militares, todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. Naquele dia declara Iau dos exércitos: eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, afirma Iau, e te farei como um anel de selar, porquanto eu o escolhi. Te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi. Viu, sinete? Sinete é um anel de selar. Que é aquele que o rei, aqueles governantes, ele sela porque o rei deu para ele um anel para selar. Um anel para selar. Um anel para selar. E aqui, irmãos, lembrando, Zorobabel, ele se tornou governador depois do exílio babilônico. Depois do exílio babilônico, ele foi escolhido para ser o governador de Ialdá. Depois do exílio babilônico. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele remete aqui ao final dos tempos, porque isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia. Vamos lá em Apocalipse 7 agora. Isso aqui, irmãos, presta atenção. O corpo é usado. O corpo é usado. O corpo é usado. Esse irmão, ele pôs essa passagem lá no Estudos e Lives e ninguém deu bola. Ninguém deu bola. Mas eu dei. Ninguém deu bola. Muitas vezes os irmãos perdem, tá? Um monte de figurinha. Figurinha. Mas quando o irmão põe uma passagem bíblica, boa, escritura, profética para os nossos dias, ele não dá atenção nem lê. Cadê a irmã Mônica? Eu já veio. Não veio. Tá no hospital. Aí, milhões, parabéns para ela, ótimo. Mas na hora do versículo, que é uma profecia para os nossos dias, ninguém vê. Entendeu? Eu dei palmas para ele, irmão. Você foi o único, eu sei. Você está atento, eu sei disso. Olha só, Apocalipse 7. Esse irmão que trouxe para mim no particular a mensagem de Jeremias. Jeremias 11. E sabe quem levou ele? Quem selou ele? Zacarias. Eu gosto de Jeremias, né? Eu gosto desse Jeremias. Então, é Zacarias 11. Então, ele foi selado através do irmão da Bahia também, o irmão Murilo. Tá vendo? As pedrinhas espalhadas. Um selando o outro. As pedrinhas espalhadas, um selando o outro.
Vamos lá, olha só. Ele fala assim, ó, Apocalipse 7:1. Depois disso vi 4 anjos. Já falei com você. Esses 4 anjos é um anjo com 4 faces. Que também é chamado em Apocalipse 4 como 4 seres viventes. Porque cada um fala no seu tempo, mas eles são o mesmo corpo. E eles pensam separados, apesar de estar no mesmo corpo. Consegue falar e discutir uma coisa. É igual um computador, que você tem 4 processadores ao mesmo tempo. E nós temos um só. E eu fico doido, irmão. Eu fico doido. Um irmão está falando aqui, o outro está falando aqui, o outro está falando aqui, e eu estou pensando ainda aqui. E eu tento dar ouvido para esse e para esse, e eu pego e perco toda a minha noção, porque eu tenho um processador. O homem tem um processador. E ali fala que os 4 seres viventes, que é um querubim, ele tem 4 cabeças. Ele tem 4, não 4 cabeças, 4 faces. Uma cabeça com 4 faces. E cada um fala em separado, fala junto, fala dois fica calado, pensa 2 coisas diferentes, tá entendendo? Tudo no mesmo corpo. Essa é a capacidade de um querubim. É muito superior a uma capacidade humana, porque tem um processador só, tá? E antigamente você tinha um computador que era um processador. Agora você fizeram 4 processadores num só. Agora já tem 8 processadores num só computador. Então ele é rapidinho para resolver as coisas. Agora é 2 agindo, Né? 2 querubins agindo. Então, amados, quando está falando dessas coisas, estão falando de coisas, você vê, desse reino, né? Está falando de coisa desse reino, olha aqui. Então, depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, mar ou sobre alguma árvore. Vi outro anjo que subia do oriente, já fizemos esse estudo, com selo de Ial vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado à fronte os servos do nosso Ial. Viu aqui? Então, esse aqui é um anjo. Eles vieram na era de Esmirna para selar. Só que eles estavam com o corpo glorificado. Eles estavam com o corpo de anjo. E eles compartilhavam com aqueles o Espírito que está neles. O Espírito de Ial. Eles compartilhavam com eles o Espírito de Ial. E por isso que Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Por quê? A partir do momento que aqueles anjos, seres celestiais, compartilhavam com eles o Espírito, eles falavam também a língua dos anjos. Vocês estão entendendo? Sim. Estão entendendo? Sim. Eles começaram a selar lá atrás. E selou os da era de Esmirna. Aí passou-se o tempo. E eles precisaram vir agora. Por quê? Para cumprir Isaías 22. Que Ial tirou a cavilha cravada em lugar alto. E caiu aquele e com aquele que nele apoiava. Nós já fizemos esse estudo com os irmãos hoje, entendendo que é Mical e seus exércitos, seus anjos, seu exército, são as estrelas. Entendeu? Por isso que a lua e as estrelas. Entendeu? E Yalcha é o sol. Yalcha é o sol. Por isso que fala, Malaquias 3. O quê? Como é que é? Hã? Malaquias 3. Fala assim. O quê? Vamos ver direitinho como é que está em Malaquias 3. Malaquias 3. Malaquias é o último livro. Isso. Malaquias. Vamos lá. Malaquias. Irmãos, nós estamos entrando agora já no alimento bem sólido, né? Malaquias 3, versículo. Malaquias 3:20. Vamos lá. Malaquias 3:20. Diz assim. Olha só, vamos pegar pelo 19, mostrando claramente já o final dos tempos. Porque eis que vem o dia que queima como forno. Falando de tribulação. Eis que vem o dia que queima como forno.
Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam iniquidade serão como palha. Lembra? Existe palha, feno, né? Feno, acho que ele chama palha. Madeira, feno, que é palha. Pedras preciosas, ouro e prata. Lembra? O dia que vem os queimará. Aí ele continua. Assim diz Yahweh, de modo que não lhes restará mais raiz nem ramo. Ou seja, eles vão ser exterminados, nunca mais brotam. Isso faz o link com Isaías 14, que ele vai extirpar, Yahweh vai extirpar todo o mal e vai falar assim: não se nomearão mais essa raça de malvados sobre a face da terra. Aí ele continua, ele fala assim, mas, versículo 20, mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios, que tem a cura em seus raios. Aí a gente remete o quê? Lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse, irmãos. Apocalipse 20. Apocalipse, versículo. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Quem achou? Vamos ler. Apocalipse 22, 16. Eu, Yahweh, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da descendência de Davi. Rebento é broto, tá? Eu sou broto da descendência de Davi. Aí ele fala, eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Qual que é a estrela da manhã? O sol. Qual que é a brilhante estrela da manhã? O sol. E aí a gente lembra de quê? A palavra fala assim, que Yahshua, ele foi madeirado. Yahshua foi madeirado. E já era trevas. Quando ele expirou, se foi. E quando veio os 2 anjos para soprar nele o sopro da vida, aí o que aconteceu? Era o começo da manhã. Era o começo da manhã. O sol brilhando novamente. Tremendo, viu? A hora que ele foi embora, era trevas. E a hora que ele foi ressuscitado, era o começo do dia. O começo do dia. Aí nós já vimos isso também quando o anjo está lutando com Jacó. O anjo está lutando com Jacó e fala assim, olha, eu tenho que ir embora, porque já vai romper o dia. Vai romper o dia. Vai romper o dia. Eu não posso ficar aqui. Mas por que não pode? Porque ele é da noite. Ele é a lua. Tá entendendo? Ele é a lua. Aí, o que acontece? Aí a gente vai em Gênesis. Vamos lá. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, 14. Gênesis 1, 14. Gênesis 1, 14. Diz assim, Iau disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais, tanto para as festas como para os dias e anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. Ou seja, sejam luzeiros para iluminar a terra. Sejam luzeiros para iluminar a terra. O grande luzeiro
com o poder do dia, e o pequeno luzeiro para governar a noite. O grande luzeiro para governar o dia, e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Ok? Agora nós vamos aonde? Nós vamos, irmãos, lá em Salmos, porque o mensageiro de Sardes falou que isso aqui era fermento. O mensageiro de Sardes falou que Gênesis capítulo 1 é fermento. Agora nós vamos em Salmos. Salmo qual, irmão? 136. Salmo 136. Vamos lá. Salmo 136. Salmo 136, versículo, vamos pegar aqui pelo versículo 7, vamos lá. Salmo 136, versículo 7. Salmo 136, versículo 7. Diz assim: Ele, quem? Iau, fez os grandes luminares, porque o seu amor é para sempre. O sol para governar o dia, porque o seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, porque seu amor é para sempre. Viram? Ele feriu o Egito em seus primogênitos, porque o seu amor é para sempre. Ele fez sair Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre. Olha aqui, com mão forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Já fiz o estudo com os irmãos. Os irmãos estão lembrados? Irmã Regiane, quem que é a mão? E o braço? Mical. A mão? Iau. E o braço? Mical. Viu que está referindo aqui? Está fazendo fez dois luminares para iluminar a terra. A mão Fez. O braço Mical. Porque o seu amor é para sempre. E ali, irmãos, olha aqui. Ele fala, na outra passagem que nós já fizemos no estudo, por um acaso o braço de Iau, ele está curto? Ou ele está encolhido para que possa salvar? Aqui está fazendo link com o quê? O sol, Iaush, a lua, Mical, e as estrelas, os 144 mil. Ok? Agora a gente entra aqui, ó. Iaush falando, eu sou a brilhante estrela da manhã, o sol. E as estrelinhas? Filhos Dos 144. Filhos do sol. O sol grandão fez as estrelinhas. Oi, Alça. Fala, pai. Faz, por isso que os 144 mil, dentre outros, são os filhos de Iauxa. Porque são estrelas. Vocês estão entendendo? São estrelas. Isso remete para a gente aonde? Em Daniel 8. Vamos lá, Daniel 8. Daniel lá atrás, hein, irmãos? Tem que chegar na sua enxerga. Ezequiel, Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8. Olha só, Daniel 8, 9. Daniel capítulo 8, versículo 9. Daniel capítulo 8, versículo 9. Aqui está falando do anti-machia. O pequeno chifre é o anti-machia, ok? Fala assim:
De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito. Depois. A gente já pegou e mostrou que tem que ser arrancado 3 chifres para que o chifre pequeno cresça. E os 3 chifres que são arrancados da terra, para que o pequeno chifre cresça, é 1/3 que permanece em Yalcha. Ok? Aí ele fala, de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito. Depois, na direção do sul como do oriente, como do país do esplendor. Ele ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas. Parte das estrelas, a gente já estudou isso. 1/3, que Zacarias 3 fala assim, olha, 2/3 serão exterminados e 1/3 vai permanecer nele, em Yalcha. A gente já viu, 1/3 caiu aonde? No céu. Seguindo quem? Lúcifer. 1/3 vai cair na terra. Seguindo quem? O Jesus Emanuel. O Jesus Emanuel. Né? E o que acontece? Vai receber marca e tudo mais, esse 1/3. Agora, o 1/3 que sobra, esses que são os que vão ser arrebatados. É o chifre que é levado para que o pequeno cresça. E aí você vê as duas coisas. Enquanto esse aqui está selando o selo de Yal, esse aqui vai selar o selo da besta. Esse aqui está selando o selo de Yal, para que esses venham ser salvos. O outro vai selar com o selo da besta. É o selo de Satanás. Porque Satanás é imitador. Satanás é o quê? Imitador. Isso está em Isaías 14:14. Ele fala, subirei a alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Lembra? Oi, né? Mateus, ele fala que veio para os perdidos. É. É. Então, amado, olha só, a irmã trouxe mais um ponto importante, né? Então, olha só, quando a gente está vendo esses detalhes, ó, a irmã está falando assim que no livro de Mateus fala que Jesus Emanuel veio para os que tinham se perdido. Viu? Os que tinham se perdido da casa de Israel. Viu? Olha só, os que tinham se perdido da casa de Israel, verdadeiramente. Esses são aqueles que vão após outros. Vão após outros. E a gente já viu, quando você pega Zacarias 13, ele usa o termo os pequeninos. Eu vou colocar uma espada contra os pequeninos. Irmãos, presta atenção. Não dá para 2 ou 3 falar ao mesmo tempo. Vamos lá. Quando tiver em Zacarias 13, fala assim, olha, eu vou... Vamos lá abrir? Vamos abrir. Zacarias 13. Hã? Ó, Zacarias 13:7. Isso aqui, irmãos, ó. Quando a gente pega Zacarias 13:1, vamos pegar Zacarias 13:1. Zacarias 13:1 fala assim: naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Alxalã uma fonte aberta. Uma fonte de água. Veja bem, naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Alxalã uma fonte aberta. Uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. Ok? Aí você vai. Aí você chega aqui, ó, versículo 7. Espada levanta contra o meu pastor, Yalcha, e contra o homem, meu companheiro, Mical. Aí ele fala, assim diz Ial, fere o pastor, as ovelhas serão dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. O que está escrito aí? Eu voltarei minha mão contra os pequenos. Como é que está aí, irmão Zé Roberto? Eu voltarei a mão contra os... Como é que está aí? Eu voltarei a mão contra... Pequenos. Eu quero que guarde essa palavra. Pequenos. Pequenos. Esse é o link com Apocalipse, que fala, e fez com que grandes e pequenos recebessem a marca. Vamos lá? Vamos lá, Apocalipse.
Apocalipse quanto, irmã? 13. Ó, viu? Olha aqui. Apocalipse 13, Zacarias 13. Apocalipse 13, Zacarias 13. E ao perder o controle da escritura? Nunca. Nunca. E ele fez de propósito, deixando a mulher fermentar aqueles 3 pastores, para poder mostrar a desobediência deles. Quando ele mostra a verdade, eles preferem ficar na mentira. 13:16. Vamos lá, Apocalipse 13, 16. Olha aqui, irmãos. Apocalipse 13, 16. 13, 16 diz assim: fez também com que todos, pequenos e grandes. A gente achava, quando estava na denominação, está falando de criança. Ah, criancinha. A criancinha está recebendo a marca. Não, ele está falando dos filhos de Yahshua. Filhos de Yahshua. Por quê? Um terço vai seguir Jesus Emanuel. Está entendendo? Fez com que pequeno. Por que é pequeno? Porque é um pequeno número. Porque os filhos de Yahshua são pequeno número. Por isso são chamados de pequenos. E os outros grandes é as multidões dos descendentes de Adão. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a Escritura está conversando nas sutilezas, mostrando que aquele 1/3 de Zacarias 13 está caindo agora em Apocalipse 13, recebendo a marca. Por quê? Porque veio um antes, selar, da parte de Yahweh. Eles rejeitaram. E agora vem aquele amando de Satanás e eles vão aceitar a receber a marca. Vocês estão entendendo? Sim. E aqui ele faz Zorobabel, e é uma representação que nós lemos no início, né? De Ageu 2. Está representando na época da escravidão de Babilônia. E ele fala: eu vou fazer ele o quê? Ele vai ser governador, ele vai ser rei. Ele vai ser o quê? Porque quem que é o rei? Yahshua. Yahshua é o rei. Ele vai ser o quê? Governador. Ele vai ser o quê? Governador. Ok. Eu quero que você entenda isso. Entendeu? Por quê? Presta atenção, irmãos. Olha aqui. Yahshua, Mical e seus anjos. As estrelas. Quando a gente vê a luta, está lutando com Jacó. Lutando contra? Não. Porque Jacó queria a bênção. Entendeu? Queria a bênção. Está lutando com. E não lutando contra. Aí, o anjo fala assim: já está amanhecendo o dia, eu não posso ficar aqui. Está remetendo que é Yahshua? Uai, como assim? Yahshua é sol. O sol, você já viu o sol durante a noite? Não é sol, é lua. Então ele está falando: já está amanhecendo e eu tenho que ir embora porque já está amanhecendo. Está dando a dica aqui na escritura que ele estava lutando com Mical e não com Yahshua. E é uma representação de quê? Jacó representa as 12 tribos. Jacó representa as 12 tribos. E é o quê? A representação de Mical lutando junto com os 144 mil que são das 12 tribos. Vocês estão entendendo? É muito maravilhoso isso, irmão. Toda a escritura aberta para vocês. A lua, você não pode ficar, porque... Já tem o outro que foi... Já tem, aqui ó, viu ali? Foi feito um luminar maior para ser governante do dia. E o menor para ser governante da noite. O menor, submissão, menor. Por isso ele fala: eu não posso ficar aqui, porque já está amanhecendo. A submissão de que quem manda aqui para frente, aqui no dia, é Yahshua. Eu não posso ficar aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Muito interessante que nessa passagem de Jacó aí, enquanto sabendo agora que está lutando, lutando não, né? É lutando mesmo, é lutando com, mas não contra. Lutando com, mas não contra. Mical, antes ele estava com a cabeça onde? Na pedra, descansando. Prova que não é.
a pedra simbolizando Yahshua, está no repouso, no sonho, acordou, foi lá e lutou com Mical. Ele foi, ainda usa o termo aqui, muito bem colocado, irmão. Ele usa o termo, ele se levantou. A palavra na Yahushalan fala, ele se levantou, fazendo o link com Daniel 12. Se levantará nos últimos dias, Mical, lembra? Se levantará. É o link de se levantar, viu? Então, ele lutou com o Mical. Aí vai lá em Apocalipse 12. O Mical lutando com seus anjos. Lutando contra os seus anjos, contra Satanás e seus anjos. Entendeu? Então, amados, a gente está caminhando um pouquinho aqui nas escrituras para reforçar, porque eu sei que muitos irmãos não estão acompanhando os áudios, não estão acompanhando os estudos. Entendeu? Então, igual eu falo assim com você, quanto mais você alimenta do alimento e aquilo você acompanha, estuda, mais você fortalece a sua alma e seu espírito. Entendeu? Mais você fortalece. Agora que é uma coisa maravilhosa. Salmo 45, vamos lá. Salmo 45. Agora você vai entender por que Mical não recebe adoração, viu? Olha aqui. Salmo 45. Em Apocalipse 13, presta atenção, irmãos. Apocalipse 13. Fala assim: o dragão, ele entregou o poder para o anti-Mashiach e foi adorado. A besta, que é o anti-Mashiach, reviveu e foi adorado. Mas o falso profeta não foi adorado. Por quê? Porque é uma imitação das coisas celestiais. Você tem lá 3 personagens que reinam. Ial é adorado, Yahshua é adorado e Mical não é adorado. Mas por quê? É muito simples, irmãos. A gente viu ali em Apocalipse 4 e 5. Fala assim: um anjo poderoso, Yahshua, lança o desafio. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E eu olhei e não vi ninguém digno, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra. Aí eu comecei a chorar, Yahweh. Aí veio o ancião e me consolou, dizendo: não chores. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de abrir o livro, ok? O que ele está falando aqui? Está falando assim, nem Mical é digno. Por que Mical não foi digno? Porque quando ele veio à terra, ele falhou. Ele pecou. Mas Yahshua não pecou em nada. E é por ele não ter pecado em nada que o Pai deu a ele essa condição de ser adorado. Porque deu a ele um nome, foi sobreexaltado, o nome do próprio Pai. Para receber o nome do próprio Pai, tem que ser totalmente irrepreensível, como o próprio Pai é. Vocês estão entendendo? Então ele recebeu, ele não foi, olha aqui, irmãos, presta atenção, ele não recebia adoração. Yahshua não recebia adoração, até que ele veio num corpo falho e foi completamente íntegro. E por isso recebeu o direito de ser sobreexaltado e receber adoração. Mas Mical veio à terra, mas falhou. Falhou no sentido de pecado, porque você vê a lua em Apocalipse 12, a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. A lua está debaixo do pé da mulher, ou seja, a mulher, que é a igreja, subjugou Mical por um tempo, até que Mical se levantou. Por quê? Porque ele estava debaixo dos pés da mulher, ou seja, subjugado, até que ele se levanta e sai daquela condição. Entenderam? Então, ele comanda, mas não pode receber adoração, porque ele não foi completamente digno como o pai dele foi. Entenderam? E essa é a imitação da trindade satânica. Satanás quer imitar as coisas de Yahweh. O dragão recebeu adoração. Vamos lá, Apocalipse 13. Deixa marcado aqui para você depois a gente voltar em Salmo 45. Calma.
Vamos lá. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Diz assim. Apocalipse 13, versículo 3. Apocalipse 13, 3. Apocalipse 13, 3. Diz assim: uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta, adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta, e adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? Adorou o dragão e adorou a besta. Adorou o dragão e adorou a besta, mas não adorou o falso profeta. Então, mostrando a imitação das coisas celestiais. Vocês estão entendendo? A imitação. Por quê? Porque o falso profeta, ele vem para trazer o quê? Ele vem para trazer o selo da marca. Tá? Ele vem para trazer o selo da marca. Que todo mundo seja o quê? Rebanho do anti-Mashiach. E ele imita, querendo colocar na testa ou na mão direita. Enquanto que o outro, ele sela na testa, que é no entendimento. Só que o outro é carnal. O anti-Mashiach é carnal. Então a marca dele vai ser visível, irmãos. Vai ser visível. Não é uma vacina que é injetada e ninguém vê. É visível, é uma marca visível. Porque Satanás com o anti-Mashiach, eles são carnais. Ser carnal e não ser espiritual. Então, quando você vê isso, no sentido de atitudes, ele quer aparecer. Ele vai colocar uma marca invisível? Não, ele quer aparecer, ué. Ele quer mostrar para todo mundo aqui, ó, isso tudo aqui é meu. Mostra que tem rebanho, Entendeu? Mostra que isso tudo é meu. Então, isso tudo é meu, tem que ficar bem visível que é dele. Tá entendendo? E eu falo assim para os irmãos, enquanto Filadélfia estiver aqui na terra selando, o anti-Mashiach não vai selar. Só vai selar quando Filadélfia for tirado daqui. Aí sim ele vai selar. E vai ser numa marca visível, pode ter certeza. Então, depois de tomar vacina. Vai tomar vacina. Vai tomar vacina e se proteger. Entendeu? Então, por que isso, irmãos? Por quê? Olha só. Porque não entende as escrituras. A besta só vai receber poder por 42 meses. A palavra diz isso. Então eu falo assim com os irmãos. Se a besta vai receber poder só com 42 meses, qual que é o tempo da tribulação? 3 anos e meio. E foi ensinado que é 7. Por quê? Porque foi ensinado que se casa vai ficar 7 anos comemorando o casamento. Isso. Não é? Só que não é isso que vai acontecer. Primeiro, entra em batalha. Toma posse da terra prometida do céu. Depois vai reconstruir o templo que foi arrasado pelos inimigos. Por isso que está em Apocalipse, ali em Daniel 8. Ele exaltou sobre o príncipe do exército, tomando parte do exército e das estrelas. E aboliu o sacrifício perpétuo e fez o quê? Lançou a verdade por terra e teve êxito naquilo que empreendeu. Por isso que a verdade está aqui. Porque lançou por terra. Estava no céu a verdade. E ela foi lançada aqui na terra. A verdade chegou aqui. Entendeu? Lançou a verdade por terra. Por quê? Lá em cima pôs um voto de desconfiança. Como aconteceu com Jó. Satanás falou assim, olha, esse povo aí que você gosta tanto, eles são infiéis. Como assim são infiéis? Tira dele tudo que eles têm, para você ver se eles não vão me seguir. Tá entendendo, irmãos? Então, quando fala em dupla honra, significa foi fiel no céu e foi fiel na terra. Foi fiel no céu e foi fiel na terra. Ótimo.
Agora eu quero mostrar para vocês, irmãos, algo maravilhoso. Está em Apocalipse, vamos Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo... Apocalipse 19, aqui, ó. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 1, 11. Vamos começar do 11. Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga, viu? O verdadeiro faz link, jogou a verdade por terra. Mical. Presta atenção. Ele julga, quando a gente já viu aqui o estudo, ele julga quando se está em Daniel 7. Daniel 7 mostra o ancião que vai julgar. E ali fala, eu vi aquele que desce sobre a nuvem e outorgou ao ancião poder para julgar. Viu? Então ele julga e combate. Combate é o quê? Guerrear. Ele guerreia tomando o reino para Yalcha, o reino celestial, e depois ele toma o reino da terra. Honrando. E aqui tem um detalhe. Em Salmos fala assim, olha, Yalcha, olha aqui, vamos ao Salmo. Irmãos, o Salmo diz assim, assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Falando Yal para Yalcha. Falando assim, olha, você não vai guerrear não. Sou eu que vou guerrear com você. Aonde que está esse Salmo? Salmo 110. Vamos abrir o Salmo 110? Vamos abrir o Salmo 110, irmãos? Salmo 110. Salmo 110. Aqui. Assim diz Ial ao meu mestre. Olha aqui. Assim diz Ial, Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Acharam todos? Sim. Assim diz Ial ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Disse Ial ao meu mestre. Quem que é o mestre dele? Ial. Disse Ial ao meu mestre: assenta à minha direita. Quer dizer, Ial falando com Ialcha: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está falando assim, para que você possa reinar. Mas enquanto isso, fica aqui comigo. Ial tinha já sobre essa ele já tinha recebido o nome. Não, isso aqui é uma profecia. Tá? Isso é uma profecia lá do Velho Testamento. É uma profecia, porque Davi era profeta. Entendeu? Davi era profeta. Isso aqui é uma profecia. Para isso acontecer, ele tinha que Yalcha vir na terra, ser morto, vencer, subir. Aí quando ele subisse, aí que ele ia receber o nome. Aí o Ial fala assim: assenta à minha direita. Tá? Então isso aqui é uma profecia. Vocês têm que entender isso, irmãos. Quando é uma profecia e quando é um cumprimento profético. Ok? Então aqui está falando que Yalcha ia guerrear? Não! Por quê? Ial está falando, eu que vou guerrear com você. Agora você senta aqui e descansa. O que fala assim? Eu tô sentadinho, tô descansado, né? Não, eu sento aí que agora estou descansando. Está falando assim, senta aqui no meu lado e descansa. Eu que vou guerrear para você, para que você possa reinar.
Está entendendo, irmãos? Para você entender que está falando ali em Apocalipse 19, que aquele que está vindo guerrear contra o exército do antimachia não é Yahushua. É Mical que foi enviado para conquistar o reino da terra, porque ele já tinha conquistado o reino do céu. Agora ele veio para conquistar o reino da terra, para que Yahushua reine céu e terra. Versículo 2 e 3, vamos lá. Desde Sião, Iau estende teu cetro poderoso, fazendo um link com aquele que vem com cetro de ferro. E dominas em meio aos teus inimigos. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Iau jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa versão? É versículo 2 na versão NVI. O mestre estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos, quando convocares as tuas tropas, e o teu povo se apresentará voluntariamente. Viu? Então, irmãos, veja bem. Quando as tropas forem reunidas. Quando as tropas forem reunidas, é um vídeo maravilhoso que nós fizemos ontem. Nós fizemos os 2 vídeos. Os 2 são maravilhosos. Esses aí você tem que assistir pelo menos umas 5 vezes, irmãos. Pelo menos. Pelo menos 5 vezes. Uma deu 1h20 e outra deu 1 hora. Você tem que assistir muitas vezes. Porque é muito maravilhoso. Então, aqui, irmãos, está falando que Yahushua ia guerrear? Não. Yahushua ia guerrear por Yahushua. Para que Yahushua possa reinar. Está entendendo? Agora vamos lá em Salmo 45. Salmo 45 agora. Lembrando aqui, veja bem, o antimachia, né, e o falso profeta aponta para o antimachia. E o ancião Mical, ele aponta para Yahushua. O falso profeta quer exaltar o antimachia. O ancião quer exaltar Yahushua. Entendeu? Viu? Então, vamos lá. Qual que é a mensagem? A mensagem do falso. Ele é aquele que salva. O seu reinado é eterno. Como sempre, uma mentira, que é um governo passageiro, piquititinho, e vai ser completamente exterminado. O povo, olha só como é que cai numa conversa fiada. Olha como é que o povo cai numa conversa fiada. O antimachia sofre um atentado, o falso profeta revive ele, e todo mundo fala assim, quem pode guerrear contra ele? Porque até a morte não retém ele. Até que chega Mical e mata ele com o sopro da boca. Entendeu? Com a palavra, só ele já detona ele, manda ele pro abismo. Não o abismo, o lado de fogo. O lado de fogo. Vai mandar pro abismo, vai ser Satanás. Né? Então vamos lá, irmãos. Salmo 45. Olha aqui. Aqui você vai ver o juramento. Nós lemos lá, acho que a gente não leu, irmãos. Apocalipse 19, o que está escrito na coxa? Vamos lá? Vamos lá. Nossa, nós não lemos, irmãos. É tanta palavra e o processador é um só. Vamos lá. Apocalipse 19. Apocalipse 19, 16, irmãos. Apocalipse 19, 16. Olha aqui, Apocalipse 19, 16. Diz assim, Apocalipse 19, um nome está escrito no seu manto e sobre a coxa. Sobre a coxa. Um nome está escrito sobre o manto e sobre a coxa. Rei dos reis e mestre dos mestres. Um nome está escrito na coxa.
é o nome dele? Não. Isso faz o link com Gênesis 24. Gênesis 24. Vamos lá. Gênesis 24. Aonde que está escrito o nome? Rei dos reis, mas aonde? Na coxa. Na coxa. Vamos lá, Gênesis 24. Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 9. Gênesis 24, 9. Aqui, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, irmãos. Veja bem, aqui Abraão, ele representa Iau. Abraão representa Iau. Aqui. E Isaac representa quem? Iauxa. E o servo mais velho representa Mical, o servo mais velho. Dá a dica aqui que é o primogênito, o servo mais velho. Eliezer. Aí o que ele faz? Olha, Abraão fala assim, você vai buscar uma esposa para o meu filho. Você vai buscar uma esposa para o meu filho. Vamos ler. Olha aqui. Vamos começar no 1. Abraão era então velho, avançado em dias, e Iau em tudo o havia abençoado. Abraão disse ao servo mais velho da sua casa, que é Eliezer, que governava todos os seus bens, põe tua mão na minha coxa. Põe a tua mão na minha coxa. Você acha que essas coisas tá escrito lá em Apocalipse 19? Que está escrito Rei dos Reis, Mestre dos Mestres na coxa dele? Por quê? Aqui ele fala, põe a tua mão na minha coxa, eu te faço jurar por Iau. O Iau do céu e da terra, viu? O Iau do céu foi primeiro conquistar o reino do céu e depois agora vem conquistar o reino da terra. Aí ele fala, não tomarás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus. Quer dizer, não tomarás para o meu filho uma esposa idólatra. Não tomarás para o meu filho uma esposa idólatra. Aí eu te faço jurar por Iau, né? E aí é a história maravilhosa. É a história maravilhosa de Eliezer que foi lá na terra dos parentes de Abraão para poder buscar uma esposa. E a esposa é, como eu falei com vocês, a representação de Esmirna e Filadélfia. E só que nessa parte específica, ele foi buscar a esposa, e essa esposa era parente de Abraão. Ou seja, é a esposa, filhos de Iauxa, parente de Iau. Viu? Parente de Iau. Viram a representação? Agora nós vamos... Depois você vai ler isso aqui. Salmo 45, vamos lá. Chegou a hora do Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45 diz assim: meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Ó, aqui é Mical falando, tá, irmãos? Eu estou dedicando isso aqui a um rei. Qual rei? O pai dele, Iauxa. Porque tudo ele dedica ao pai. Aí ele fala, minha língua é uma pena de um escriba habilidoso. Aí ele, aqui, ó, és o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre dos teus lábios, porque Iau te abençoa para sempre. Cinge,
olha aqui, ó. Cinge tua espada na tua coxa. Cinge tua espada em tua coxa. Você acha que isso aqui tá à toa? Tá fazendo os links. Cinge tua espada em tua coxa. E essa coxa é onde ele fez o quê? Juramento. Onde ele fez o juramento. Ele jurou o quê? Que não buscaria esposa idólatra para o Filho do Todo-Poderoso. Ele jurou que não traria uma esposa idólatra. Ok, irmãos? Aí vamos lá. E é da parentela. Aí ele fala assim: cinge, versículo 4. Cinge tua espada sobre a coxa. Ó valente, ó. Cinge a tua espada sobre a coxa. Ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga. Viu? Eles estão voltando em cavalos. Pocotó, pocotó, pocotó. Ele está voltando com o seu exército de cavalo agora. Pocotó, lá em Apocalipse 19. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui, vamos lá. Cinge tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga, pela causa da verdade. Aqui está mansidão, mas na Bíblia Al-Shalom do celular fala a causa dos pobres. Então ele fala pela causa da verdade, dos pobres e da justiça. Aqui ele já remete o quê? Quando você pega na Bíblia Al-Shalom do celular, fala a causa dos pobres. Aí eles traduziram aqui para mansidão, não tem nada a ver. Porque pobres é o link com Esmirna. É o link com Esmirna, que é pobre. Só que você só vai encontrar na Al-Shalom no celular. Irmão, olha só como é tremendo. Quando você pega ali, Rebeca significa união. Você vê a união de Esmirna e ó, que tremendo. Tremendo demais. Aí você vê, tremendo. Que esse Mical foi escolher essas, estava selando, né? Unindo. Rebeca, que é a representação das duas unidas. Viu? Olha só, aí ele fala aqui, olha, versículo 6. Tendes, quer dizer, estende a corda do arco, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas. Olha aqui, lembra? Faz o link com o quê? Com aquela palavra, fala assim: feliz o homem que enche sua aljava de flechas, que são seus filhos. Porque no dia da batalha não vai ser envergonhado. Aquele que encheu a sua aljava de flechas, que no dia da batalha não ficará envergonhado quando pleitear com os teus inimigos à porta da cidade. A porta da tua casa, na realidade, mas a porta da tua casa. Esse aqui, ó, encheu a aljava de flechas. Aí ele fala, versículo 7, olha aqui, versículo 6. Tuas flechas são agudas, e os povos submetem a ti. Os inimigos do rei, olha aqui, tá vendo que ele não é o rei? Os inimigos do rei perdem a coragem diante de ti. Os inimigos do rei perdem a coragem diante de ti. Qual que é o rei? Yahshua Mashiach. Aí ele continua: teu trono é de Yahweh. Olha aqui, irmãos, versículo 7, teu trono é de Yahweh. Quando a gente lê Apocalipse 19, fala assim: e a criança foi arrebatada para Yahweh e o seu trono. Foi tirada da mulher e entregue para Mical cuidar. Por isso que esse Salmo 45 está dizendo isso. Ó, o teu trono, ó general, o teu trono é de Yahweh. Fazendo link com o Apocalipse 19. Que está falando assim, o menino, tão logo nasceu, foi arrebatado para Yahweh e seu trono. Fazendo um link aqui, foi entregue para Mical cuidar. Tá vendo? Apocalipse 12. Desculpa. Aí ele continua, irmãos. Ele continua assim, versículo 7, teu trono é de Yahweh, para sempre e eternamente. O cetro, faz o link com o cetro de ferro, de Apocalipse 12. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Yahweh, o teu Yahweh, olha aqui, o teu Yahweh te ungiu. Aqui, qual é o teu Yahweh?
Yalcha, porque a Yalcha tinha recebido. Yalcha, ele tem a plenitude do Espírito. Yalcha tem a plenitude do Espírito de Yal. E aqui, quando nós vemos esse salmo, já mostra que, olha aqui, que Mical está levando a noiva para entregar para Yalcha. Yalcha já está o quê? Com o nome de Yal. E ele fala, Yal, agora você vê aqui, ó, já é um finalmente lá, é uma profecia também. Quando ele chegar, ele fala assim, olha, porque Yal, teu Yal, te ungiu com óleo mais do que os teus companheiros, quer dizer, mais do que os 144 mil. Tá vendo? A gente entendia que essa passagem estava referindo a Yalcha. Mas não, Yalcha tem a plenitude do Espírito. Ele tem a plenitude, ele ungiu Mical com óleo mais do que os seus companheiros. Quem que é os companheiros de Mical? Os 144 mil. Irmão, e Yalcha, logo após, Yalcha vai sobressaltar Mical, né? Vai. Exatamente. Então, quando fala que ele vem lá com um exército para conquistar a terra, é óbvio que ele não pode ser adorado, mas pode ser honrado, reverenciado. Então, todo joelho tem que se dobrar. É verdade. Ele não recebe, ali é subjugado. São subjugados para aqui. Sim. E é por isso que nós lemos no início. Nós não lemos o início em Ageu. Aquele Zorobabel é Yalcha. Irmão Zé Luiz, nós lemos no início. Ageu 2. O Zorobabel que está falando ali, que tem o selo de selar, ele é Yalcha? Não. Ele é um governador, ele não é rei. Ele não é rei, ele é governador, que foi outorgado a ele o quê? Autoridade para fazer um governo. Por isso foi dado o que? Um selo. Que é aonde ele decide, é selado, é definido e assim se cumpre. Vocês estão entendendo? Vamos lá, irmãos. Salmo 45, versículo 9. Vamos lá, vamos no 8. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Yal, teu Yal, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Qual que é o companheiro de Mical? É os 144 mil. Aí ele fala, mirra e aloé perfumam tuas vestes. Nos palácios de marfim, ó, já chegou lá no céu. Chegou no céu agora. Nos palácios de marfim, ao som das cordas, te alegra. As harpas aí. O som das cordas das harpas te alegra. Viu? O louvor aí, isso alegra. Por quê? Porque estamos tristes em terra estrangeira. Salmo 137, fazendo link com Tiago, capítulo 5. Tiago fala assim, está alguém aflito? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Agora nós estamos alegres. Voltando para casa, agora sim. Agora o som das harpas, das cordas das harpas, me alegra. Aí ele continua. Olha só. Vamos lá, no 10. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita, uma dama. Ó, ele está levando. À direita dele está uma dama. À direita de Mical está uma dama. Aí ele fala, ornada com ouro de Ofir. Ouve, olha aqui, olha o conselho dele. Olha aqui. Ouve, ó filha. Ele está chamando ela de filha. Porque é filha dele. Ouve, ó filha. Olha aqui, ouve, ó filha. Aí ele fala, ouve, ó filha. Vamos lá, peraí. Mudou aqui minha folha. 11. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita, uma dama, ornada com ouro de Ofir. Aí ele dá um conselho para ela. Ouve, ó filha. Vê, inclina teu ouvido. Esquece o teu povo. Lembrando de Rebeca. Que Rebeca largou tudo para trás para ir com Eliezer. Ele fala, esquece teu povo e a casa do teu pai. Aí ele continua.
que o rei, olha aqui ele falando, que o rei se apaixone por sua beleza. Que o rei, Mical falando, que o rei se apaixone com a tua beleza, ó filha. E ele fala, prostra-te à sua frente, pois ele é o teu mestre. A filha de Tiro alegrará teu rosto com os seus presentes, e os povos mais ricos da terra, com muitas joias cravejadas de ouro. Vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro. Até o rei, com séquito é seguida por uma multidão de virgens. Quem são essas virgens? Sardes, vestes limpas, que é prata. Sardes, vestes limpas. Elas são as damas de companhia da noiva. Aí, olha aí. Diz assim, versículo, mudou aqui de novo. Tá aqui, ó, vamos lá. Versículo, vamos lá. Vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei, seguida por virgens. Introduz as companheiras a ela destinadas. Ó. Aí ele fala, em lugar de teus pais virão os teus filhos, e os farás príncipes sobre toda a terra. Comemorei, agora Mical está falando agora, olha aqui, Mical cumpriu a missão, porque ele jurou, ele pôs a mão na coxa de Ial, e jurou que não iria levar uma noiva para Ialcha, que fosse idólatra, e ele cumpriu o papel dele, e ele põe, olha só, e agora, que faz o link com a coxa, porque ele pôs a mão na coxa de Ial e jurou por aquele que vive eternamente, que não levaria uma mulher idólatra para casar com um filho. Ok? Agora, Ial vai exaltá-lo. Agora Ial vai exaltá-lo. Olha aqui, Ial exaltando. Presta atenção. Ele está falando aqui, ó. E Mical falando, comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Aqui, ó, presta atenção. Ele está falando, eu vou comemorar o teu nome de geração em geração. Agora vamos lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, 12. Apocalipse 19, 12. Olha aqui. Apocalipse 19, 12. Seus olhos são chamas de fogo. Esse cavaleiro. Sobre sua cabeça há muitos diademas, quer dizer, muitas coroas. E traz escrito o nome que ninguém conhece. Ó, traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. Esse é o nome que ele recebeu agora, lá em cima, por ter levado a noiva, cumpriu o juramento e agora recebeu um novo nome. Que nome é esse? Ialcha. Ialcha. E é por isso que ele está falando assim, ó. Eu estou recebendo esse nome, eu vou comemorar o teu nome, de geração em geração. Assim seja. E todos os joelhos estão Tremendo. Isso como eu falei com os irmãos, isso é alimento, irmão, de verdade, tá? Isso é revelação, papai nos deu nesse tempo final, mostrando claramente que você não pode desviar o foco nesse momento, irmãos. Você não pode, irmão, desviar o foco do que o pai está falando. Ó, esse que estava em Gênesis 24, que é o servo mais velho, ele pôs a mão na coxa e jurou por aquele rei que vive eternamente, que ele não levaria uma esposa idólatra para casar com seu filho, com o filho do soberano. E ele veio aqui na terra, preparou a esposa, né? Ensinou a esposa, orientou a esposa no caminho da retidão. E aí, no arrebatamento, arrebata e leva essa esposa
na presença, nos palácios de marfim. E ali vai entregar agora a noiva. E ele fala, filha, tá vendo? Filha. E Micael não podia ser substituído de forma Nunca. Nunca. Então, ele fala assim, minha filha, por quê? Porque ele preparou ela. Desde pequenininha. Isso é muito forte. Saiu da sua cidade para vir buscar. E aí você lembra de quê? Você lembra da rainha Esther. Aí você lembra da rainha Esther, que foi criada ali pelo tio, né? E o tio dela preparou ela desde pequenininha. Até o momento que ele entrega para o rei. Isso é tão maravilhoso, irmãos. O entendimento da verdade. Por isso que Esther é uma representação, né? Foi pegada de pequenininho. Você viu ali que tão logo a criança nasceu, foi entregue para Micael criar. É muito alimento, igual eu falei com os irmãos estejam se esforçando para absorver, para reter a palavra. Estou tendo que fazer esse retorno, né, para consolidar o entendimento com os irmãos, para que os irmãos cresçam, né? Entendimento da verdade, porque é tão pouco tempo a nossa passagem agora aqui, irmãos, tão pouco tempo, não deixar nada desviar a nossa atenção. Você viu ali, né? Tão lindo. E você lembrando da história ali de Mardoqueu, né? Mardoqueu foi esse que criou ali, que seria a rainha Esther. Ele foi exaltado e foi colocado como governador. Não sei se vocês lembram. Lembra disso? Mardoqueu foi tirado daquele que perseguia ele. E o que perseguia ele tinha tramado planos contra ele. O próprio inimigo que caiu na cilada. E ali ele foi exaltado e colocado como governador. Lembra disso? Lembra disso, irmãos? Sim. E foi colocado no governador no lugar daquele que tramava contra ele, que é exatamente o governo do anti-Machia, que é aquele que quer reinar o mundo. Ele cai e é colocado aquele que vai reinar no lugar dele, que é a história de Raquel, a história de Esther. E Mardoqueu, seu tio, que criou ela como filha. Criou ela como filha. Ele era primo? Era primo? Era primo, né? Só que ele era mais velho, ele era primo, é verdade. Ele era primo. Então, amados, essa palavra agora, Pai, nesse finalzinho ainda queria fechar, ainda trazendo o entendimento ali da rainha Esther, que foi ali criada e educada pelo primo, né? Pelo primo. Hein? Era muito simples, ela pegou um colarzinho lá no meio de tantas joias. É verdade. Você viu que muito ouro. E ela falou assim: pega o que você quiser. E ela pegou uma coisa simples para adornar ela. Por quê? Aí faz o link com Shaul Paulo. Shaul Paulo fala assim: que não seja a beleza da mulher nas coisas exteriores, que elas não estejam fundamentadas em joias, em ouro, prata e pedras, mas que seja a sua beleza nas suas boas obras. Shaul Paulo, ele pega essa passagem e coloca lá, né?
É muito forte. É interessante que Mardoqueu aí, ele faz o papel do Aiô e cria a Esther até ela chegar ao trono. Exato. E aí o Aiô é esse que carrega no colo, né? É esse que carrega no Muito colo. maravilhoso. É esse que carrega no colo. E você viu o Salmo 45, né? Ele mostra a espada dele sobre a coxa. E a coxa, irmão, para ele não esquecer do juramento que ele tinha feito, né? Para ele não esquecer do juramento. Então, quando a irmã cita essa da joinha, né? Aí a gente também remete ali Shaul Paulo, quando ele fala que a beleza não esteja nesses apetrechos, nesses adereçozinhos, que são tão inúteis, porque a beleza verdadeira está exatamente nas boas obras da esposa, nas boas obras da esposa, né? Nós vamos encerrar esse áudio com 1h20. Gratidão eterna, papai. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade, papai Yahusha.